Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo número 6. Livro do profeta Amós, capítulo 6, nos diz assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá alguém outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Abará. Vamos orar. Senhor, meu Deus, damos graças ao Senhor, te bendizemos, te louvamos o nome, Senhor, pelo privilégio de adorar o Senhor. Quantas pessoas, irmãos nossos, ao redor do mundo, têm um desejo sincero em seus corações de terem uma reunião como essa, mas são impedidos, ó Senhor, por força de violência, de agressão, que estão, Senhor, nesse momento enfrentando dificuldades. Tem misericórdia desses teus servos, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, como é bom termos a Tua palavra em Tuas mãos, como é bom termos alguém para expô-la, explicá-la a nós, e podemos nos reunir para adorar, meu Pai. Não nos permita, meu Deus, abrirmos mão de tão grandioso privilégio. Mas nesse momento, Senhor, o maior de todos os privilégios, meu Pai, é ouvir a Tua voz. Por isso, meu Deus, humildemente nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, não permita que Satanás atrapalhe o nosso raciocínio, a nossa mente, que nós não venhamos a nos atrapalhar, Senhor, com os nossos compromissos e obrigações, que nosso coração seja conduzido aos Teus pés, cativos à Tua presença, de forma que estejamos atentos à Tua voz hoje à noite. Humildemente nós te pedimos, Senhor, fala conosco. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, tem um ditado que diz que o sábio aprende com seus erros. Às vezes essa frase é verdadeira. Afinal de contas, só um estúpido volta a cometer os mesmos erros. Então, de alguma forma, a gente é conclamado a aprender com os erros que cometeu. Mas quem disse que ser sábio é aprender com seus próprios erros?
porque você vai ter que cometê-los para aprender. O sábio não é aquele que aprende com seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, porque o outro erra e eu não me meto na mesma enrascada. O sábio é aquele que consegue ver onde os outros estão caindo e não cai no mesmo buraco para aprender a não cair mais. Ele aprende com os erros dos outros. E quando nós olhamos para a nossa geração, queridos, o que nós mais vemos é uma geração que novamente está caindo nos mesmos erros do passado. A história está de novo se repetindo, não só no meio da sociedade, mas até mesmo dentro das igrejas. A história se repete e quando nós desconhecemos a história, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros, de forma que, de novo, nós temos uma geração perdida, completamente desamparada. As pessoas não sabem para onde vão. Elas não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Elas acham que vão mudar o mundo, mas elas não sabem nem qual é o sexo que elas possuem. Elas acham que o mundo inteiro será transformado por elas, mas elas não têm coragem sequer de matar um mosquito porque ficam com peninha. De alguma forma, nossa sociedade ela está completamente perdida e nós precisamos olhar para ela, à luz das Escrituras, tentando descobrir como é que o Senhor nos apresenta os sinais de uma sociedade perdida, de uma geração perdida, para que a gente não caminhe nos mesmos passos que ela. É sobre isso que Amós está escrevendo aqui. Amós é um homem simples, como qualquer um de nós. Amós era um boiadeiro, era um homem do campo, trabalhava com animais, roça, ele basicamente colhia frutas, era um homem que estava vivendo a sua vida, mas Israel e Judá estavam numa bagunça. De alguma forma, estava tudo corrompido. E o Senhor chama esse homem tão simples do interior para trazer uma mensagem para Israel, que era uma mensagem que ninguém gostaria de dar. Era a mensagem de que o Senhor estava se organizando para iniciar um processo de juízo contra Israel. Ninguém gosta de dar má notícia, mas foi para isso que Amós foi chamado, para dar uma má notícia a Israel. Porque quando você olhasse ao redor em Israel, tudo estava muito bem. A economia estava muito boa, então todo mundo estava ganhando dinheiro, todo mundo estava vivendo uma vida tranquila, o pessoal estava ficando rico, tinha comida, eles estavam vivendo um momento bom no que diz respeito a conquistas, o território estava aumentando, não tinha inimigos contra Israel, então estava tudo muito bem. E todo mundo começou a achar que, porque estava tudo muito bem, significava que Deus estava abençoando. Quando, na verdade, tudo não passava de uma calmaria antes de uma grande tempestade. E Amós se levanta para denunciar os pecados das nações vizinhas, no capítulo 1, mas logo em seguida, para denunciar os pecados do próprio povo de Deus. Você sabe o que é mais assustador? É que o próprio povo de Deus não estava compreendendo a enrascada que tinha se metido. O próprio povo de Deus não estava compreendendo os seus próprios problemas. É tanto que eles estão com desejos estranhos, eles estão esperando a volta do Senhor. Versículo número 18 do capítulo 5. Vós que desejais o dia do Senhor. A gente está esperando que Deus volte, que Deus venha intervir aqui. E ele diz, vocês não deviam fazer um negócio desse não, porque esse dia vai ser terrível para vocês. É como alguém que fica dizendo, Jesus volta logo, e não sabe que Jesus, quando voltar, vai mandar você para o inferno. Ele diz, é isso que está acontecendo com vocês. Vocês estão clamando, mas vocês estão tão cegos que não estão enxergando que no dia que o Senhor resolver intervir, será um dia terrível para vocês. E foi isso que o Senhor disse exatamente no capítulo número 5. O Senhor disse que estava começando um processo de juízo. Se você for olhar o versículo número 27, ele diz, eu desterrarei para além de Damasco vocês. Ou seja, eu vou fazer com que vocês sejam retirados da terra e sejam levados para fora dela. Vocês vão ser expulsos da terra de Israel, vocês vão ser expulsos da terra prometida. A pergunta que nós fazemos é, por que ele vai fazer isso? Por que ele precisa fazer isso? E a forma como ele mostrou isso foi por meio de cânticos de lamento, fúnebres. É por isso que o texto no capítulo 6 começa com um ai. Esse texto, meus irmãos, não é um texto feliz, não é um texto alegre. Esse não é o tipo de mensagem que a gente sai pulando de alegria no final. Esse é um texto duro, um texto que mostra como é que estava Israel com todas as letras, para que possamos olhar e ver qual é o retrato, qual é a imagem de uma geração perdida, de uma geração que está fadada a uma condenação, para que nós possamos olhar essa imagem
e tirar algumas lições dela para nós, para que a gente não caia nos mesmos erros. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. A imagem de uma geração perdida. O texto vai nos dar pelo menos 4 lições que devem ser aprendidas aqui quando nós contemplamos uma geração perdida. A primeira lição está logo aí, nos versículos de 1 a 3. Eles confiavam em sua espiritualidade vazia. Esse foi o primeiro erro deles. O versículo começa já de cara dizendo: ai dos que andam à vontade em Sião. A expressão ai era uma expressão de lamento antecipado. Era como se você visse uma desgraça e já sofresse antes da desgraça acontecer. Esse ai é um anúncio de que o que está por vir é um sofrimento profundo, mas que o povo ainda não estava enxergando o problema. E por isso o Senhor já começa a sua mensagem dizendo: ai desse povo. Mas de quem? Eu quero que vocês prestem atenção que eles estavam confiados em coisas que não se deve confiar. Porque, por exemplo, versículo número 1 nos diz que eles estavam confiando em sua espiritualidade. E nós devemos entender, queridos, que os nossos privilégios requerem responsabilidades, mas eles não estavam entendendo isso. Eles estavam baseando as suas vidas nas suas próprias condições. Vejam aí, versículo 1, ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Ele olha para o povo, e o povo está vivendo uma vida tranquila. Ele diz: eu tenho pena de vocês que estão vivendo essa vida tão tranquila. Eu tenho pena de vocês quando vocês vivem como se Deus não existisse. Eu preciso que vocês entendam que quando o homem ou a mulher resolve viver distante de Deus, ele atinge uma espécie de tranquilidade, porque ele esquece-se do Senhor. E quando ele se esquece do Senhor, ele não enxerga o seu problema. É por isso que ele chega agora e diz: ai de vocês que estão andando tranquilamente, sem nenhum medo. Vocês não têm medo de nada. Vocês vivem uma vida muito tranquila. O problema é que eles não tinham medo, não porque o perigo, que era o Senhor atacando, não estava próximo, mas é porque eles não tinham noção do que eles estavam vivendo. A cegueira espiritual deles. Eles estavam confiados em coisas que não deveriam. É por isso que ele diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Por que no monte de Samaria? É porque eles estavam confiando na estrutura geográfica para a proteção deles. Jerusalém ficava em cima de uma montanha, Samaria também. Samaria é uma cidade fortificada, de forma que essas cidades fortificadas, elas confiavam muito em suas muralhas. Samaria tinha muralhas, e por estar em cima de uma montanha, era quase impossível entrar numa cidade como essa. E eles pensavam assim: ah, mas nunca ninguém vai entrar aqui, nunca ninguém vai invadir. Afinal de contas, nós sempre estaremos aqui tranquilos, porque nada vai acontecer. E é bem verdade. Quando a Assíria tentou derrotar Samaria, a cidade de Samaria, ninguém conseguiu entrar. O exército não conseguiu invadir. Foi preciso 3 anos de cerco. Esse foi o problema. Eles acharam que o exército da Síria ia desistir tão fácil. Eles cercaram a cidade, não deixaram que entrasse comida na cidade. E por 3 anos, o povo ficou trancado dentro da própria cidade. Deus olha para eles e diz: vocês estão, no final das contas, achando que essa espiritualidade vazia que vocês têm vai trazer tranquilidade, porque vocês confiam na estrutura geográfica que vocês possuem, e vocês acham que vocês nunca vão ser alcançados. Além disso, o texto nos diz que eles se confiavam nas instituições, no que eles tinham ao seu redor. Eles dizem, versículo número 1, homens notáveis da principal das nações. Ele diz: vocês se confiam em pessoas que estão orientando vocês, conduzindo vocês como especialistas, e vocês acham que esses homens eles têm a capacidade de discernir as condições de guerra e que vocês sempre estarão seguros debaixo da condição deles. Mas não. Ele diz: vocês ficam aí debaixo da mão desses homens. Esses homens que acham que pela forma espiritual fraca com a qual eles vivem, vão trazer proteção a vocês. Na verdade, não é bem assim. Porque eles confiam na sua justiça própria. Eles confiam que são boas pessoas. Eles confiam que estão fazendo a vontade de Deus. Eles acreditam que estão vivendo uma vida boa com Deus, quando não estavam. Vejam, o maior perigo que alguém pode correr é a cegueira de achar que está bem com Deus quando não está. Esse povo achava que estava tudo tranquilo, que estava tudo bem, que Deus não ia castigá-los, mas isso era um risco porque eles não entenderam a gravidade do problema. Vejam aí versículo número 3. O Senhor convida-os
a fazer um passeio. Ele faz assim, vamos lá, vamos fazer um passeio? Passe a Cauné e veja. Cauné era uma cidade que fica na região oriental, perto do rio Tigre. Depois ele diz assim, dali, dá uma passadinha na cidade de Ramat. Essa cidade foi destruída pela Síria. Na verdade, todas essas cidades foram conquistadas e caíram. Em seguida ele diz, vai então para Gate dos filisteus. Ele chama 3 cidades aqui, Cauné, Ramat e Gate. Vão para essas 3 cidades, dê uma passada lá. O que essas 3 cidades tinham em comum? Todas elas tinham sido destruídas, mesmo sendo cidades grandes, poderosas e fortificadas. Ele olha para essas cidades todas e diz, dá uma passadinha nelas, para vocês descobrirem uma coisa que é muito dura, mas que é preciso vocês pensarem, que não existe lugar no mundo que seja inexpugnável. Não existe um lugar no mundo que seja seguro, porque as pessoas que se sentem seguras, elas caem. As cidades fortificadas que vocês estão vendo, todas elas caíram. É por isso que no final do versículo 2 ele diz assim, vocês acham que são melhores do que eles? Ele manda o povo de Israel olhar para as cidades que caíram e diz, olha para essas cidades, elas caíram, elas se acabaram. Olhe para eles e pensa assim, você acha que é melhor do que isso? Você acha que são melhores que eles? Por que vocês acham que são melhores que eles? O território de vocês é melhor? O território de vocês é maior? É assim? É isso que vocês acham? Vocês acham que são melhores do que eles? Que ele, de repente, ele nos convida a fazer uma coisa parecida. Porque às vezes a gente está vivendo a vida e a gente pensa assim, não, eu estou bem com Deus, está tudo tranquilo. A minha vida está tranquila, está dando tudo certo, eu estou andando nos caminhos do Senhor, está tudo bem. E nós não nos deparamos quando o pecado nos assalta. E aí o Senhor, de repente, nos convida a olhar para pessoas que foram destruídas, para pessoas que estão no lamaçal, para pessoas que estão enfiadas nas sarjetas, para a pessoa que está completamente com a vida acabada, arrasada, e Ele manda nos olhar para essas pessoas cujas vidas estão um bagaço e dizer, olha para eles, veja o que aconteceu com eles. Você acha que você é melhor do que ele? Você acha que você é melhor? Você acha que você nunca vai cair numa situação como essa? Você acha que nunca vai chegar numa situação de desespero completo? Você acha que nunca vai chegar numa situação de quase enlouquecer diante de tanto sofrimento? Você acha realmente isso? Ele disse, não pense nessas coisas. Mas qual é o problema do povo de Israel? É que eles achavam que isso nunca iria acontecer com eles. Esse é o nosso grande problema, já notou? A gente sempre acha que as coisas nunca vão acontecer conosco. A gente sai na rua, vai para a cidade e adivinha o que a gente acha? Que a gente nunca vai ser assaltado. Parou para pensar nisso? A gente acha que a gente nunca vai pegar uma doença terminal. A gente nunca acha que a gente vai passar por um acidente de carro. Já passou por um acidente de carro? Você saiu de manhã e disse, eu acho que hoje eu vou sofrer um acidente de carro. Foi isso que aconteceu? Não, você vai tranquilo. Pensa que não, é uma pancada, do nada. Eu preciso entender que ele chega agora e diz, vocês acham que as coisas vão acontecer assim, do nada? Mas é porque vocês não estão prestando atenção. Veja aí, versículo número 3. Vós que imaginais está longe o dia mau, fazeis chegar o trono da violência. Qual era o problema deles? Eles estavam pensando assim, não, isso não vai acontecer nunca com a gente. A gente está seguro, está bem. Deus não vai bater a mão na gente assim. Deus não vai castigar a gente desse jeito. Eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que vive para cuidar da esposa, para cuidar do marido. Eu vivo trabalhando de casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu vivo a minha vida, não vivo fazendo mal a ninguém. Eu tenho uma vida tranquila, no meu lugarzinho ali, não mexo com ninguém. Essa é a minha vida. Isso não vai acontecer comigo, não. Deus não pode me castigar desse jeito. Ele diz, esse é só o problema de vocês. E por que vocês acham que Deus não vai se meter com vocês? De que Deus nunca vai se levantar contra vocês? Vocês continuam vivendo uma vida de violência. Diz, vocês continuam vivendo uma vida completamente distante dos caminhos do Senhor. Pastor, o que eles estão fazendo que é tão ruim assim? Aí vocês vão se assustar. Que eles estão fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Vejam aí, versículo número 4. Vocês que estão dormindo em camas king size, com colchão da Ortobon, de mola, com cobertura dupla de espuma. Ah, não, ele não está dizendo isso não é? Ele diz assim, vocês que dormem em camas de marfim. Ele diz, vocês que estão dormindo só no bom e no melhor.
Vocês que estão vivendo, é ruim, é pecado dormir numa cama boa? Não, o problema é que eles estavam vivendo a vida e dormindo tranquilamente, em pecado contra Deus, achando que Deus não ia fazer nada contra eles. O que é que vocês são? Dormindo em cama boa, camas de marfim. Alguns arqueólogos encontraram, uma época dessa, justamente pedaços de utensílios de casa, feitos em marfim, com bordados e desenhos, que eles usavam para enfeitar a casa, peças de marfim. Eles eram assim que Israel vive, todo mundo rico, podia ter peças caras em casa. Vocês têm camas de marfim e vocês dormem nela. Mas não só o sono era bom, vejam aí, era um bando de preguiçoso. E vos espreguiçais sobre o vosso leito. Eu acho interessante como tem mudado a estrutura de conforto das casas. Eu sou de uma época que a mobília de uma casa constava basicamente de tamburetes da mesa, que você usava para dar para os vizinhos quando eles iam te visitar. E no máximo você tinha de conforto umas cadeiras de balanço, com aqueles fitilhos de plásticos que você ficava lá se balançando naquele negócio. E vez ou outra um esquecia e deixava um pé debaixo daquela cadeira de balanço. E era geralmente uma confusão. Isso era o pedido maior. Mas aí, de repente, começaram a chegar sofá. E o sofá era um negócio estranho, que basicamente era uma cadeira acolchoada. Você ficava sentado com as costas totalmente ereta, não dava nem para sentar direito, era aquele negócio com um braço duro, aí depois vieram o sofá mais confortável, era um negócio que dava para inclinar, o braço era mais largo. Agora, se você for no shopping, você vai descobrir um negócio interessante, o sofá agora reclina, é um negócio imenso, é quase 2 camas, e a pessoa fica jogadão lá em cima. Aí, o que é que você vai? Fica se espreguiçando assistindo Netflix. Estou se esticando, é isso que vive. O que é que eles fazem? Dormem em cama boa e quando acorda fica lá se esticando com preguiça. Essa é a vida deles. Não só isso, a vida deles tinha mais coisa. Eles comiam para se acabar, versículo número 4. O texto diz, o que é que vocês iam fazendo? Comendo cordeiro do rebanho e bezerro cevado. Meu irmão, era churrasco, rodízio, sal e brasa todo dia. Era esse negócio, era só comendo carne. Veja que vida boa eles estavam. Quem é que se preocupa com o futuro numa situação como essa? Israel olha para um lado e para o outro e chega um profeta e diz, o negócio está ruim. Ele está nada, meu irmão. Eu estou lá em casa, deitado no sofá, espreguiçado, assistindo Netflix, durmo na minha camona, acordo de manhã, vou para o churrasco, como carne de manhã, como carne, e a carne no preço que está, eles estavam comendo. Olha, era bom, rapaz. Que vida boa. Bezerro cevado, só comida gordurosa. Eu sei que a mulher não escute não, mas é a melhor parte, não tem jeito. Não tem jeito, tem que pegar aquela gordurinha da picanha. Era assim que eles viviam. Não só isso, versículo 5, diversão. Cantais à toa ao som da lira. Ele está dizendo, vocês passam o dia todo cantando. Veja, um monte de canário. Os caras passavam o dia todinho cantando, tocando. Eles achavam um pouco, o texto diz assim, que eles, do mesmo jeito que Davi inventou instrumentos para cantar para o Senhor, eles estavam achando pouco, estavam inventando instrumentos para cantar para eles mesmos. Eles queriam diversão o dia todinho, ouvir música o dia todo. E hoje, para ouvir música, é muito fácil. Ligou um rádio, está tocando alguma coisa. Botou um fone de ouvido no celular, está tocando alguma coisa. Hoje é fácil. Naquela época, você tinha que contratar uma orquestra para ouvir. Se você quisesse ouvir música, você tinha que pagar para o músico para ouvir a música. Não era assim, não. A música não era tão simples. Mas eles não só tinham música à disposição, como eles tinham instrumentos que eles mesmos inventavam. Que vida boa! Mas você achou que foi muito? Não, tem mais. A diversão incluía não só cantar e ouvir música boa. Tem que beber também, versículo 6. E bebeis vinho em taças. Eu gosto da palavra taça aqui. Porque ele não diz copo. Porque eles tinham o copo de beber vinho. Já era um copo bom. Já era um copo garantido. Aqui não é um copo. Aqui era uma bacia usada para fazer sacrifícios, para levar material de sacrifício. Era uma cuiazinha. Ele está dizendo, como é que eles bebem vinho? No copo? Que nada. Eles pegam um canecão de 1 litro. Era assim que eles bebiam. Eles bebiam vinho até estourar. Eles ficavam lá bebendo o tempo inteiro. Essa era a vida deles. Vida boa, não é não?
carne vermelha, um vinho vermelho e tal, todo mundo comendo, dando uma cochiladinha no sofá, dormindo numa camana boa, escutando uma musiquinha, o que mais? Vos ungis com o mais excelente óleo, só perfume de primeira qualidade, perfume importado, perfume caro. Era isso que eles estavam fazendo. Só cheiro do melhor. Naquela época, todo mundo fedia. Eles não. Todo mundo cheiroso. E perfume de primeira. Não é perfume francês lá da Santa Cidade, não, que você compra 3 por R$1. Não, é perfume de verdade. O Senhor olha para eles e diz, é essa a vida de vocês. O que tem de errado nisso aqui? Não tem nada de errado. Qual o problema em dormir numa cama boa? Não tem problema em dormir em cama boa. Qual o problema de comer carne? Não tem problema. De tomar uma boa bebida, de ouvir música. Qual o problema em usar um bom perfume? Não existe problema. Mas o problema é que eles viviam essa vida ignorando os sofrimentos dos outros. Final do versículo 6. Ele diz, vocês vivem isso, mas não vos afligis com a ruína de José. Como assim a ruína de José? Ele está lembrando de quando os irmãos de José prenderam José e colocaram José numa cisterna, num buraco. E enquanto José, coitado, clamava, chorava, pedindo que eles tivessem pena dele, o texto nos diz que eles comiam e ficavam lá comendo e planejando o que iam fazer com José. Eles mesmos dizem isso mais tarde, quando eles se encontram com José. Eles mesmos dizem, enquanto José clamava pedindo por misericórdia, eles estavam aproveitando a vida. Notem, meus queridos, que o problema deles aqui é que eles estão o tempo todo envoltos em cegueira, não compreendendo a sua real situação. Esses homens aqui estão afundados na desgraça. Esses homens não entenderam de que a vida deles estava em perigo, e por isso mesmo, eles estão completamente perdidos. Se você olhar, ele diz assim, portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos. Vocês serão os primeiros a serem presos. Vocês serão os primeiros a serem destruídos. E no dia em que eu mandar juízo contra vocês, no dia que eu mandar contra vocês a punição pelos pecados de vocês, vocês vão descobrir nesse dia, vocês vão descobrir para a desgraça de vocês, que a vida não tem graça nenhuma. É isso que ele diz no final do versículo 7. Ele diz, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. O que é uma pândega? É galhofa, brincadeira, tiração de onda. Vocês estão tudo rindo, está tudo bom, tudo tranquilo. No dia que eu derramava sobre vocês o castigo, eu vou tirar o sorriso da cara de vocês. Vocês vão parar com essa brincadeirinha. Queridos, que coisa dura é o Senhor levantar aqui a mão contra Israel para dizer, vocês acham que são especiais, mas vocês não pensam nos outros. Vocês não pensam nas pessoas. Vocês não estão atentos às pessoas. E porque vocês não estão atentos às necessidades dos outros, vocês vivem uma vida tranquila, mas vocês ajudam a manter a situação de pobreza e de tristeza. A imagem de uma geração perdida, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos entender que os privilégios requerem responsabilidade. Em segundo lugar, nós vimos que devemos viver pensando nos outros e não em nós. Em terceiro lugar, versículos de 8 a 11, devemos entender que a soberba sempre nos levará para a destruição. É isso que ele vai nos apresentar a partir do versículo 8. O Senhor disse no versículo 7, eu vou tirar o sorriso da boca de vocês. Vai acabar a brincadeira. E no versículo 8 ele começa dizendo, jurou o Senhor Deus. Deus começa dizendo que fez um juramento por si mesmo, porque Deus não conhece ninguém maior que ele para ele jurar. Ele diz, e em meu nome eu juro que eu vou destruir vocês. Versículo 8 ele diz, jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos o disse, eu vou destruir. Veja só o que ele diz 3 coisas, abomino a soberba de Jacó, odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que há nela. Ele chega agora e diz, por causa da vida que vocês vivem, vocês não entenderam que vocês têm uma boa condição, vocês têm privilégios, e esses privilégios que vocês tinham, vocês acham que eles vão proteger vocês. Vocês vivem a vida de vocês sem pensar nos outros, vocês vivem a vida de vocês completamente perdida.
agora vocês vão descobrir que o Senhor vai se levantar contra esses soberbos. E ele chega agora e diz: eu abomino a soberba de Jacó. Isso aqui, queridos, é terrível. Porque quando ele diz que abomina a soberba, ele está dizendo: vocês se acham o máximo. Vocês se acham especiais. Mas eu odeio isso. O texto que nós lemos de Tiago diz justamente isso. Que o Senhor aborrece ao soberbo. Ele está citando o autor, o capítulo 6 de Provérbios, o capítulo 3 e o capítulo 6 de Provérbios. O Senhor abomina a soberba. Pessoas que acham que são o máximo. Pessoas que acham que são importantes, que são especiais. Ele diz: eu abomino, eu odeio isso. Mas não só isso, ele diz: eu odeio os seus castelos, os lugares em que vocês se escondem, as casas grandes de vocês. Eu odeio a riqueza que vocês adquiriram e aquilo em que vocês confiam. E no final ele diz: eu vou abandonar a cidade. Mas qual é o problema do Senhor deixar a cidade? É que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que há, edifica. Ele diz aqui: eu vou abandonar vocês. Qual é a pior punição que Deus pode dar para o seu povo? É quando Deus os abandona. Ele diz: e por causa dessa vida de vocês, eu vou abandonar vocês. E vai vir minha ira para punir vocês. Versículo de número 9 em diante. Versículo 9 e 10. Ele diz assim: se porém um parente chegado, aliás, versículo 9, se numa casa ficarem 10 homens, todos eles vão morrer. Quando a Síria sitiou Samaria, o povo ficou preso dentro. Mas tinha comida, estava todo mundo bem. Mas comida não dura para sempre. E passou-se um tempo, passou 1 ano, 2, 3 anos. E o povo começou a morrer de fome. E de repente você chegava numa casa e todo mundo que estava na casa tinha morrido. A fome foi tão grande que algumas mulheres chegaram a comer os próprios filhos. Tamanha era a fome que eles enfrentaram. E o texto nos diz que, chegando alguém na casa, ia descobrir que 10 pessoas da casa morreram. E o que é que se faz quando se tem 10 pessoas morrendo? O problema, quando você tem um cerco como esse, é que não dá para ficar enterrando o povo que morre. Não dá tempo, não tem condição. E quando você tem uma quantidade de gente dessa morrendo ao mesmo tempo, as doenças se alastram por causa dos corpos em decomposição. Qual é a única coisa que dá para fazer com o corpo durante uma guerra? Fazer o enterro? Não dá para fazer enterro durante uma guerra. Você queima os corpos. Ele diz: e quando chegar o parente e for queimar, versículo 10, e for queimar a casa, e tiver alguém no interior e perguntar: tem alguém aí com você? Ele disser: não, não tem mais ninguém aqui. Ele diz: então fique quieto. Não fale do Senhor. É como que dizendo: não culpe o Senhor por isso, a culpa foi nossa. Foi Deus que está nos castigando. Fiquem na sua, não se meta. Porque no final das contas, versículo número 11, o Senhor está dizendo: eu vou destroçar tudo. Porque eles tinham uma vida boa, uma vida tranquila, casas grandes, camas boas, muita comida, muita bebida. Eles tinham música, diversão, eles tinham bons perfumes. E o Senhor chega no versículo 11 e diz: e eu vou ordenar, e eu vou destroçar tudo em ruínas. Eu vou transformar o casarão em ruína. E as casas pequenas, eu vou derrubar também. Vou derrubar todas as casas. E foi isso que aconteceu com Samaria. A primeira a cair foi justamente Samaria, e foi levada cativa. As mulheres, como vacas, como ele mesmo chamou, foram levadas amarradas. Eles pegavam as mulheres, tiravam a roupa delas, enfiavam uma argola no nariz dela, furavam, enfiavam a argola, passavam uma corda pela argola e iam amarrando uma na outra. E iam puxando. Foi assim que elas foram levadas. Os homens, os rapazes mortos, todos mortos. Os velhos, eles arrancavam as orelhas, o nariz e os lábios. Cortava, para que quando você olhasse para a pessoa, ela parecesse uma caveira viva. Era isso que eles faziam. Deixaram os velhos para trás para morrer de fome. O Senhor diz: eu vou destruir vocês. Isso nos leva, meus irmãos, a uma última lição. A imagem de uma geração perdida. Primeira lição, nós devemos entender que os privilégios requerem responsabilidade. A segunda lição é que nós devemos viver pensando nos outros e não só em nós mesmos. A terceira é que nós devemos entender que a soberba sempre nos levará à destruição. E a última lição é que nós devemos entender que o juízo divino, em algum momento, vai ser executado. Versículo de número 12 em diante, ele diz assim: poderão correr cavalos na rocha
e lavrá-la com bois? Essa pergunta aqui é interessante, porque basicamente ele está dizendo assim: diga uma coisa, dá para correr cavalo em cima de pedra? Eu sei que vocês não têm a obrigação de saber disso. Não sei quantos de vocês andam a cavalo. Fora Joyce, eu não sei quantos de vocês gostam de andar a cavalo. Mas os cascos de cavalo não andam muito bem em asfalto. Se você tentar andar com o cavalo no asfalto, você vai descobrir um negócio, ele escorrega. Principalmente quando eles estão com ferraduras. Aí é que escorrega mesmo. Ele desliza, parece que está andando em cima de sabão. Eles não tinham asfalto naquela época, mas tinha pedra. Eles experimentam, querido, fazer uma carreira com um cavalo em cima de um lajedo. Isso não dá, meu filho. Quando o cavalo pisa, escorrega, cai. Não dá para correr a cavalo em cima de lajedo. Não dá para correr a cavalo. Segunda imagem que ele usa, que é aí início do versículo 12, lavrá-la com boi. A expressão aqui, no nosso português, dá a ideia de lavrar uma pedra com bois. É como se fosse plantar em cima de pedra, passar um arado em cima de pedra. Mas a expressão também pode significar lavrar o mar com bois. Então seria a ideia de vamos fazer uma plantação lá no mar. Dá para pegar o mar e passar um arado e fazer uma plantação em cima? Não dá. Não dá. Ele está falando de duas impossibilidades: correr de cavalo em cima de pedras e arar o mar com boi. Não dá para fazer essas coisas. Essas coisas são impossíveis. Eles, assim como elas são impossíveis, vocês conseguiram trazer sobre vocês o meu juízo. Por quê? No entanto, vocês têm tornado o juízo em veneno e a justiça em alosna. Ele diz: vocês transformaram o juízo e a justiça em coisas venenosas e amargas. Eles tinham transformado a sociedade numa sociedade corrompida, porque os ricos estavam explorando os pobres. E essa riqueza todinha que a gente vê nos versículos 5 e 6, eles estavam tirando de quem não tinha. Foi isso que eles fizeram. Ele disse: foi isso que vocês fizeram. Vocês transformaram justiça em coisa amarga e venenosa. E eles ainda se gabavam disso. Versículo de número 13. Eles: vocês se gabam de duas cidades que vocês conquistaram: a cidade de Lodebar e a cidade de Carnaim. Veja aí, versículo 13. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Vocês estão se orgulhando porque vocês acham que vocês estão sendo poderosos. Afinal, vocês conquistaram duas cidades. Mas Amós faz uma coisa bem interessante aqui. Amós não escolheu essas duas cidades por causa do nome delas. O que o nome delas significa? O nome Lodebar significa nada, coisa nenhuma. É isso que significa Lodebar. E o nome da cidade, Carnaim, significa poder imaginário, poder ilusório, força ilusória. Eles: vocês estão se gabando por conseguirem coisa nenhuma e se amarrarem nessa conquista de força imaginária. Eles: aquilo que vocês acham que é poder na vida de vocês, na verdade é desgraça, porque vocês não têm absolutamente nada. Mas aí o Senhor chega no versículo número 14 e diz: eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, e desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Ramate, norte, Arabá, sul. Ele está dizendo de norte a sul. Eu vou fazer com que tenha uma nação que destrua vocês. Eu vou acabar com a nação, porque o juízo do Senhor vai chegar mais cedo ou mais tarde. Queridos, que dureza é olhar para isso aqui. Porque a mensagem é basicamente dizendo: vocês precisavam aprender com uma geração que se perdeu. Vocês precisavam aprender com essa geração para não repetir. É por isso que isso aqui está registrado. E nós também, da mesma maneira, precisamos olhar para aqui e tirar lições para as nossas vidas. E a primeira lição que nós precisamos tirar, meus queridos, desse texto, é que o Senhor tem nos dado muitos privilégios, mas que esses privilégios requerem de nós uma responsabilidade. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, essa noite aqui, com a possibilidade de ouvir a pregação, isso é um privilégio. Tem muita gente que está hoje no inferno e que nunca ouviu uma única pregação, porque se talvez tivesse ouvido, não tivesse ido para lá. Mas Deus não deu a essas pessoas o privilégio. Quanto mais nós, que temos a possibilidade de ouvir a mensagem, e não só ouvir uma vez, mas ouvir um
monte de vezes, para nós temos maior responsabilidade. O Senhor chama-nos a atenção de que uma geração perdida é uma geração que está diante do Senhor, tendo o privilégio de adorá-lo e de ouvir a sua mensagem, mas que a ignoram completamente. Quando nós ignoramos, meus irmãos, os privilégios que o Senhor nos tem dado, as possibilidades que nós temos de mudar a vida, de nos aproximarmos de Cristo e nos rendermos a Cristo e abrimos mão disso, quando nós temos a oportunidade de render e nos humilhar ao Senhor e rogar a Ele o perdão e não fazemos, nós estamos jogando fora uma oportunidade irremediável. Isso é privilégio. Privilégio de ter diante de nós o Senhor dizendo: se arrependam e mudem a vida, transformem a vida. Quando o Senhor nos manda isso, nós deveríamos aprender como igreja do Senhor a baixar a nossa cabeça e mudar, mas não, às vezes nós nos colocamos como duros, como pessoas arrogantes e não aceitamos a repreensão do Senhor e abrimos mão de tão grande privilégio. Mas quando nós temos esse privilégio de ouvir a voz do Senhor e recusamos a sua voz, nós nos tornamos responsáveis pela nossa própria condenação. Sabe o que o apóstolo Paulo nos diz? Que os homens serão condenados pelo evangelho que ele pregava. Que as pregações ouvidas serão usadas por Deus no dia do juízo final para dizer: eu te dei oportunidades. Você tinha responsabilidade de me atender e não fez. Ah, meu irmão, que coisa terrível vai ser para as pessoas que tiveram privilégios da parte de Deus, que receberam da parte de Deus orientação, mas viveram as suas vidas completamente cegos, preferiram a cegueira das trevas a ver a clareza da luz, que não se renderam ao Senhor. Que tristeza é, meu irmão, não queira ser essa pessoa. Se o Senhor hoje está te dando o privilégio de ouvir a voz, não fique achando que essa mensagem é para outra pessoa. O Senhor te convida hoje a você assumir esse privilégio ao ouvir a palavra e assumir uma responsabilidade de render-se aos pés dele. Em segundo lugar, queridos, não faz sentido vivermos uma vida como cristãos e não nos preocuparmos com os outros. Nós vivemos uma época completamente egoísta, as pessoas só pensam em si. É aquela coisa, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A ideia é de que eu quero minha vida primeiro, é isso que eu quero. Eu só estou pensando em mim, quem sofre sou eu quero resolver os meus problemas. Mas de repente o Senhor nos lembra que quando nós estamos vivendo a nossa vida, mesmo que nossa vida seja justa e que não tem nenhum problema nenhum em aproveitá-la, e não nos preocupamos com os nossos irmãos, isso é pecado. Não tem problema nenhum em você comprar carro, comprar casa, ter bens em sua casa, não tem problema nenhum com isso. Mas quando o Senhor coloca diante de você alguém com necessidades, Ele espera que você demonstre a fé que você possui nele, ajudando o seu próximo. De novo, Tiago vai dizer: como é que alguém chega para você dizendo que está com necessidade e você vai olhar e dizer: vá em paz que eu vou orar por você. E se você tem condições de ajudar, nós somos chamados, queridos, a parar de pensar em nós mesmos e começar a pensar nos outros. E principalmente, não só na questão social, não só na questão das necessidades físicas, mas aí vem uma palavra para a igreja. Nós precisamos nos lembrar das necessidades espirituais das pessoas. Se seu pai for para o inferno, se sua mãe for para o inferno, se seu irmão for para o inferno, porque você nunca falou de Cristo para ele, porque não estava preocupado com a salvação dele, estava preocupado com a sua salvação, você será responsabilizado pelo sangue dessa pessoa. Porque o Senhor te deu as condições para você pregar para essa pessoa. O Senhor te deu as condições para você anunciar o Evangelho para essa pessoa. E o Senhor vai te cobrar porque você não fez. Quando eu penso só em mim, meus irmãos, eu fico mais ou menos como aquele teólogo Roberto Carlos, não sei se vocês já conheceram. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Os crentes são meio assim. Eu quero ir para o céu. E o resto? Que se exploda. Estou nem ligando. Que vão tudo para o inferno. É bom mesmo que vão. Não, meu irmão. A alegria do cristão é não pensar só em si, mas desejar para os outros aquilo que nós desejamos para nós. Precisamos expandir, espalhar a salvação que Cristo comprou na cruz do Calvário. Precisamos dizer para as pessoas que Cristo morreu para que essa pessoa seja salva e ela precisa encontrar-se com Cristo para a salvação da alma dela.
Nós não podemos pensar somente em nós. O que nos leva, queridos, a uma terceira lição. Nós estamos nos tornando soberbos, achando que somos especiais. E quando o povo de Deus se torna soberbo, ele acha que ele é bom. Ele começa a achar que ele é mais santo do que os outros. Afinal de contas, quem está aqui vai ser salvo, quem está lá fora está perdido. E quando a gente começa a pensar assim, meus irmãos, esse é o primeiro passo para a nossa própria queda. Nós somos, meus irmãos, em nada melhor do que eles. Nós todos fomos salvos pela graça. Nenhuma qualidade em nós havia. O mundo precisa saber disso e nós precisamos nos lembrar disso. De que nossa salvação não vem por causa dos nossos atos, por causa das nossas obras. Então não existe orgulho nenhum em nós. Nós precisamos abrir mão da soberba. Mas como o povo de Deus se acha soberbo? Porque ele se acha melhor do que fulano, melhor do que cicrano, e que afinal de contas parece que a salvação não é para determinadas pessoas. Na verdade, queridos, o Senhor nos convida a baixar a bola. Porque o povo de Deus estava soberbo, a condenação veio, o juízo veio. Fica-nos então um último alerta, uma última lição. Não ache que uma vida tranquila que você tem levado não significa que Deus nunca vai chegar com o juízo. Uma das advertências que Jesus faz é que, quando Ele estiver para voltar, como é que as pessoas vão estar vivendo? Como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Cada um vivendo a sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar como é que está a sua condição espiritual. Se a sua única preocupação é com as coisas da vida, com comida, com bebida, com transporte, com trabalho. Se suas únicas preocupações estão aqui, o Senhor te convida hoje a tirar os olhos daqui e se preocupar com a sua vida espiritual, porque o juízo de Deus pode chegar a qualquer minuto. Você pode estar pensando assim, não, mas o Senhor vai demorar, afinal de contas, eles estavam dizendo isso, Jesus vai demorar a voltar. Mas quem disse que você precisa da volta de Jesus para comparecer diante de um tribunal de Deus? Estava conversando com um irmão essa semana, ele contando uma história interessante. Uma irmã, de uma senhora que descobriu um câncer. E aí todo mundo pensou, descobriu um câncer, vai morrer. Aí uma senhora, irmã dela, do interior, disse, vou visitar fulana enquanto ela está viva, coitada. Que a bichinha vai morrer, um câncer, vou fazer uma visita para ela. Veio, chegou aqui, adoeceu e morreu. E a com câncer, viveu mais 10 anos. Fulano de tal, está à beira da morte. Isso aí, meu amigo, daqui a pouco se encontra com o Senhor. Quem te disse o lugar da fila da morte que você está? Porque qualquer um de nós pode se encontrar com o Senhor daqui a pouco. Qualquer um de nós. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, meus irmãos, se você não estiver escondido por trás de Jesus Cristo, se você não estiver lavado e remido pelo sangue dele, será o pior dia da sua vida. Porque você não vai encontrar um Deus carinhoso e amoroso para te falar. Você vai encontrar um Deus duro, seco, que vai te dizer com todas as letras, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E qual vai ser a solução a partir daquele dia? Nenhuma, nunca mais, nenhuma chance de arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, não ache que o juízo de Deus está longe de você. Isso nos leva a uma condição de urgência. Se você é crente, meu irmão, você precisa hoje botar sua vida na linha. Se você é crente, você precisa hoje rogar misericórdia e perdão da parte de Deus e pedir que Ele corrija a sua vida, que Ele transforme a sua vida. E se você não rendeu-se a Cristo, hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu preciso andar com o Senhor, eu preciso da sua comunhão, eu preciso estar ao teu lado. Você precisa dizer isso hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. O Senhor nos convida hoje. Fica-nos então os desafios. O desafio de entender, querido, que hoje à noite o Senhor te deu um privilégio de ouvir a pregação, por isso não desperdice. O desafio de entender que você hoje tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. O desafio de entender que se você continuar com essa vida soberba, isso vai trazer destruição sobre a sua vida por causa da sua cegueira. Que você deveria se render hoje, porque o juízo do Senhor é certo, a gente só não sabe
a hora. Eu sei que a gente gosta de pensar, eu quero aprender com os meus erros. Os erros só vão te ensinar depois que você já os tiver cometido e estiver sofrendo as consequências. Você não quer aprender uma lição importante no inferno. Vai ser tarde demais. Aqui nós temos um retrato de uma nação, de uma geração perdida. O Senhor nos deu o que eles estavam fazendo, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Vamos ser sábios. Vamos ser sábios e vamos fazer exatamente o oposto do que eles fizeram. Vamos orar? Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Porque por tantas vezes nós nos aproximamos, meu Deus, do Senhor e não conseguimos compreender o tamanho do privilégio que era ouvir a sua voz, estar na tua casa. Ignoramos isso completamente e voltamos para a nossa vida tranquila, como sempre. Senhor, não permita que sejamos, meu Pai, desviados dos olhos do Senhor. Não permita, Senhor, que estejamos distantes do Senhor, mas arraste-nos aos teus pés, Senhor. Toca, Senhor, os nossos corações, para que venhamos compreender que a nossa arrogância só vai nos levar para o inferno. Que nós precisamos, Senhor, urgentemente recorrermos a Ti, estarmos aos Teus pés, pedindo por misericórdia, porque do contrário nós estaremos perdidos. Mas graças Te rendemos, Senhor. Porque junto com a mensagem dura, o Senhor nos garantiu na pessoa de Jesus Cristo a nossa salvação. E que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso, meu Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa ignorância, a nossa cegueira, a nossa tentativa de viver a vida sem pensar no Senhor. Perdoa-nos, ó meu Deus, pela nossa arrogância e pretensão em achar que está tudo bem quando nossa vida está esquecida do Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, por tantas vezes termos o privilégio de ouvir a Tua mensagem e ignorá-la completamente e irmos embora para casa sem se preocupar com o Senhor. Muda o nosso coração hoje à noite, para que possamos aprender com o que aconteceu com essa geração perdida e não sermos nós a nos perdermos nessa nossa geração. Dá-nos graça nesse sentido, meu Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém.